computador, tá bem? Tá tranquilo. Então, uma boa tarde a todos. Estamos começando mais um encontro do nosso projeto de ensino. Nós estamos finalizando o módulo 1 sobre leitura científica. Hoje é nosso quinto encontro. Hoje é o nosso quinto encontro e a gente, na verdade, era a aula da semana passada que a gente acabou não fazendo, então a gente está retomando hoje e a aula de amanhã a gente vai adiar, vai juntar, né, com a da próxima semana. E até depois, no final, queria ver com vocês se a gente também faz na quinta, para já adiantar. Mas aí a ideia hoje era para ver um pouquinho da questão das estatísticas daquele artigo que a gente estava lendo e terminar de fazer o fichamento desse texto que a gente estava lendo, aquele artigo, né? Então, a partir do artigo, da estrutura que a gente já levantou, do texto, da análise do texto, fechamento em tópicos, a gente tem que tentar agora colocar esses tópicos numa estrutura lógica. Aí, para entender a lógica de todo o estudo, né, a pesquisa, da lógica da pesquisa, a gente precisa entender um pouquinho de estatística, né? Como que a gente monta um experimento. A aula de hoje vai ser mais focada nessa parte da estatística experimental. Então, a estatística está inserida no método científico, o método que você vai usar para fazer a sua pesquisa, que você vai usar no seu trabalho, no seu projeto de extensão, no seu projeto de ensino, pode ser um projeto de pesquisa e iniciação científica também. Ou TCC, monografia, enfim. Possui fundamentos teóricos que são comuns a todas as áreas do conhecimento e metodologias de planejamento, de pesquisa e de análise de informações aplicadas a todas as áreas. Então, a estatística, ela é a disciplina, né, ou o curso, a ciência que permeia todas as ciências, dando, né, um arcabouço aí para poder desenvolver experimentos, experimentações, fazer experiências, né? Então, pode ser usada em qualquer área. No caso aqui, a gente está analisando um trabalho que foi feito na área de ciências agrárias, né? Um estudo com pastagem, né? Que permeia aí a zootecnia, a agroecologia, né? Técnico agrícola, agropecuária, são temas, esse artigo que a gente escolheu, ele permeia todas essas áreas, né? E a experimentação, ela então tem por objetivo o planejamento, execução, análise de dados obtidos e interpretação dos resultados. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Vamos ver como é que se planejou como que foi o planejamento da execução dessa experiência que levou à publicação desse artigo, como que eles executaram, como que eles fizeram as análises de dados, né, qual metodologia estatística eles utilizaram e qual que foi a interpretação que eles fizeram a respeito dos dados que eles obtiveram, né? Então, é um pouco isso que a gente vai fazer, porque a ideia no módulo 2 é a gente conseguir montar a nossa própria metodologia e dependendo de como que vai ser o trabalho que a gente vai escolher escrever, a gente talvez vai ter que determinar também uma metodologia estatística mais adequada para isso. Então, é importante a gente ter essa noção básica, assim, né? Eu vou tentar trazer para vocês hoje, a partir da análise desse texto. Então, aqui eu trouxe na classificação dele no Qualis, né? Então, ele é um artigo B1. Lembra que a gente achou estranho que tinha um errinho na tabela, e realmente tinha, depois eu avaliei. E é uma revista B1, não é das piores, é até uma classificação boa, né? Qualquer classificação entre A e B eu considero boa, né? A1 e A2 são as melhores, depois vem B1, B2 e assim por diante.
Essa revista ela é a Ciência Rural da Universidade Federal de Santa Maria. Então, foi esse aqui, eu peguei só para a gente ver que lá nas primeiras aulas, né, eu tinha mostrado como é que a gente procurava na plataforma Sucupira, que eu fiz a pesquisa e deixei registrado, né? Aí, olha que interessante, a mesma revista, ela tem várias classificações, ó, para ciências agrárias 1, que é a nossa área, né, que se enquadra, ela é B1. Já para ciências ambientais, ela é A2. Para ciências de alimentos, ela é B2, da mesma revista. Aqui, ó, Ciência Rural. Né? Eu trouxe só para a gente retomar um pouquinho que a gente já viu no curso e a gente deixar registrado aí o artigo que a gente está avaliando junto aqui, tá? Que a gente já fez 2 leituras e hoje vamos fazer essa análise da questão estatística dele. Então, aqui, ó, chama Produtividade Proteína Bruta de Pastagens de Capim-Elefante manejados sob sistemas agroecológicos convencionais. Então, eu coloquei aqui, então, o que destaquei as partes que a gente veio destacando junto na leitura, organizei aqui nos slides para mostrar a estrutura do texto também. Então, ao mesmo tempo, eu já fui fazendo o fichamento aqui, né? Então, depois, para a gente fazer o resumo, a gente vai usar essas informações que eu estou colocando, trazendo aqui, que eu tirei, né, destaquei, igualmente a gente fez durante a leitura. Então, o objeto de estudo desse estudo foi esse capim aqui, ó, Penicetum purpureum shum. Isso ocorre, o seu uso ocorre em pequenas e médias propriedades leiteiras, nas quais essa forrageira é estabelecida de forma singular, sendo utilizados normalmente níveis elevados de adubação química, especialmente nitrogenada. Esse estudo foi feito lá no sul do país, né? Então lá é muito comum usar o biofertilizante dos currais, né? Então do esterco, mas é aplicado de uma forma assim, vamos dizer, indiscriminada, né? Não se faz um estudo para ver qual concentração, qual diluição, qual volume colocar, né? Só se aplica assim no olho, né? Então acaba gerando um gasto de recurso muito grande. Aí aqui tem uma fotinha aí do nosso capim-elefante, que é o centro das atenções no estudo, né? Então, aí a justificativa caminhou por onde? Caminhou por dentro de 2 lógicas principais que eu destaquei aqui, que foi a questão do impacto do sistema convencional. Então, o sistema convencional é esse que eles usam convencionalmente na região, que, no caso, eu estava pesquisando depois e vi que, né, que é essa questão da aplicação do biofertilizante e de adubação química também, NPK. Estratégia, então, de produção é baseada no rendimento do pasto, a elevação no custo de produção, distribuição inadequada da forragem no decorrer dos ciclos de pastejo, havendo muitas vezes degradação dos pastos. Então, quer dizer, nossa, desculpa, além de ter um gasto energético muito grande, né, você ainda não tem o pasto disponível durante todo o ano. Você tem um período do ano que você não tem pastagem. Então, esse foi a dificuldade, o problema que eles encontraram. Então, vai ser a justificativa do estudo, né? Por que fazer esse estudo? Porque existe esse problema. Então, esse impacto do sistema convencional. E o outro problema que tem é que existe a ausência, né? Não tem muitos estudos com sistemas agroecológicos para usar de base, para se referenciar. Então, eles fazem essa proposta, tanto de tentar remediar o impacto do que vem sendo feito ali na região, quanto de trazer estudos, novas referências para sistemas agroecológicos, né? Oi, peraí. Então, ainda dentro dessa parte da introdução justificativa, ele traz essa importância, né, de
que o consórcio pode ter dentro dessa perspectiva, né, de diversificação da forragem, né, de conseguir distribuir essa produção melhor ao longo do ano, né, e quais foram as espécies que eles escolheram? Eles escolheram essas duas espécies aqui, que é o azevém, que é essa espécie de gramínea também, é o Lolium multiflorum, e o trevo vermelho, que é o Trifolium pratense. Então, essas espécies foram escolhidas porque elas apresentam um bom rendimento forrageiro e um elevado valor nutritivo. Podem contribuir para a constituição de um consórcio viável, né? Uma gramínea e uma leguminosa, né? As leguminosas têm também essa vantagem de fertilizar o solo, então pode ser uma boa opção, né, para você tentar montar um sistema que dependa cada vez menos do aporte externo de insumos, né? No caso, o biofertilizante ou o fertilizante químico, a ureia. Então, o consórcio envolve pelo menos uma parte do sistema forrageiro com espécies perenes, são recomendados, à medida que contribuem de forma mais adequada para a conservação do solo. Então, também dentro desse consórcio, pensando em espécies perenes, que elas têm um ciclo de vida em que você não precisa renovar, para você não precisar ficar revirando o solo toda vez que você for renovar, para renovar a pastagem, né? Então, esses foram os pontos que eu destaquei, que a gente destacou durante a leitura, e eu trouxe aqui para a gente retomar nessa nossa última aula de análise, né, do texto. Aí achei uma fotinho legal lá do laboratório onde foi feito o estudo, que é um laboratório de bovinocultura do Departamento de Zootecnia lá da Universidade Federal de Santa Maria, e esse é um laboratório antigo, né? Essa foto aqui é da década de 70, que eu vi bem antiga, que eu achei lá na revista. Bem, eu trouxe aí de curiosidade, que é legal aonde, né, que está localizado, qual é o contexto do estudo, onde o estudo foi realizado. Então, a partir dessa parte que a gente está falando dos materiais e métodos, então, localização, características ambientais. Então, aqui eu marquei no texto, né? Não vou reler, não, mas tem aqui questão de coordenada geográfica, o tipo de solo, as características climáticas, temperatura, precipitação média. Então, para a gente entender estatística, a gente vai ter que entender alguns conceitos básicos. Então, aqui eu trouxe quatro conceitos básicos da estatística experimental, que são os tratamentos, que é o fator cujo efeito você deseja medir ou comparar. Pode ser um método, um elemento ou material. Para o caso de estudar dois ou mais fatores, os tratamentos são as combinações das categorias desses fatores. Então, o que eu quero medir o efeito. No nosso caso, por exemplo, eles queriam medir o efeito do manejo agroecológico. Então, um tratamento vai ser o convencional, o outro tratamento vai ser o agroecológico. Poderia estar medindo, por exemplo, concentrações de um biofertilizante na pastagem, aplicações de ureia em diferentes concentrações, para ver qual é a melhor concentração, que não cause toxidez, mas que seja suficientemente nutritivo. Então, cada uma dessas concentrações que eu usar vai ser um tratamento, né? A unidade experimental ou parcela experimental é a unidade que vai receber esse tratamento e fornecer os dados que refletem o efeito do tratamento. Então, no caso, a unidade experimental lá foram as parcelas, né, que eles dividiram em parcelas e fizeram um plantio em cada parcela e um tipo de manejo, também as vacas, né, porque as vacas foram se alimentaram, depois elas, numa outra etapa desse estudo, né, que esse estudo fala só da pastagem, mas ele é um estudo
maior, né, que foi realizado, e de uma das partes depois dele, lá na frente, que ele desenrolou, que eu fui ver, que eu me informei também, é a questão da alimentação nas vacas, né, se elas conseguiram ter ganho de peso, essas coisas, se deu algum impacto. A variável resposta, que é a variável mensurada e usada para avaliar o efeito do tratamento. Então, assim, é o que eu vou olhar? Eu vou olhar o peso médio, eu vou olhar o crescimento do capim, quanto de matéria seca que foi produzido, eu vou olhar, eu vou fazer uma análise do solo, eu vou olhar a quantidade de matéria orgânica ou a quantidade de micro-organismos. Isso são as variáveis, são o que eu estou procurando, né? São chamadas variáveis respostas. Vai ser o que eu vou estar avaliando dentro disso. Eu vou avaliar a engorda do animal, quanto que ele ganha de peso vivo. Não, eu vou avaliar também nesse caso aqui, né? Vou trazer já para o. Não, vai ser na próxima. No caso aqui, eles avaliaram, que está até no título, né? A proteína bruta, avaliaram a matéria seca. Espera aí que eu vou ter que ligar aqui, senão vai cair a bateria. Avaliar a matéria seca, avaliar a taxa de ocupação, de lotação ou o suporte, né, da pastagem. Então, essas são todas variáveis respostas. E o erro experimental é o efeito dos fatores que atuam de forma aleatória e que não são passíveis de controle do pesquisador. Então, todo experimento está sujeito a um erro experimental, e isso é computado dentro da estatística. Então, dentro da análise estatística numérica, você leva em consideração que existe uma probabilidade de ter tido um erro, né? Tanto que aí a gente vai ver, a gente tem dois tipos de erro, erro tipo 1 e erro tipo 2, com relação à avaliação de rejeição ou não de H0, que é o texto da estatística, mas também você tem outros erros que são como externalidades, assim, né? Porque só um minuto, né? Porque tem questões, por exemplo, que é fora do poder do pesquisador, por exemplo. Sei lá, um dia caiu uma geada, choveu muito, lavou as sementes. Enfim, você pode ter uma afinidade de coisas que pode acontecer. Sei lá, entrou um bicho, varou, arrebentou a cerca e comeu parte do experimento. Né? São essas improbabilidades, né, que você não espera, mas pode acontecer. A estatística experimental também tem uns princípios que a gente tem que seguir para poder montar esses experimentos, que são basicamente 3, que é a questão da repetição. Então, você sempre tem que fazer mais de uma vez. Não adianta você querer fazer um experimento, você vai aplicar em uma parcela cada tratamento. Você tem que ter pelo menos 2, 3, 4 parcelas que você vai aplicar aqueles mesmos tratamentos, para poder conseguir tirar uma média que seja significativa e realista, assim, dentro de uma população, né? Porque se você aplica uma vez só, você pode estar caindo dentro de uma exceção que por acaso aconteceu, e quando você repete, você tem mais chances de ter uma resposta que seja realmente condizente assim, com a realidade, né? Então, esse é um princípio, tem por finalidade obter o erro experimental. E também, quando você faz essa repetição, exatamente, você vê o quanto que pode variar aquela variável resposta. Assim, né? Você também vai determinar, por exemplo, o desvio padrão, né? Ou a variância daquela determinada variável que você está avaliando dentro daquela população ali, daquela realidade. Né? A casualização,
quer dizer distribuir ao acaso os tratamentos às unidades experimentais, eliminando a influência do desejo ou manipulação do experimentador. Possibilita a validação do erro experimental obtido para determinada significância. Então, assim, quer dizer, por exemplo, se eu às vezes eu faço 4 parcelas, mas tem uma parcela que eu sei que, sei lá, bate muito mais sol que as outras. Então, muito provavelmente, a planta que eu colocar nessa que bate mais sol, ela vai se desenvolver mais. E às vezes não é necessariamente por causa do tratamento que eu fiz, e sim porque ela ficou num lugar privilegiado. Então, isso é um dos casos que a gente usa casualização, que seria, vamos supor, primeiro eu não ia fazer uma parcela só, vamos supor, eu subdividiria essa parcela que ficou mais no sol, subdividiria ela em outras parcelas, e em cada uma delas eu faria um tratamento diferente e misturando ainda dentro em várias parcelas, assim, né, em várias outras glebas. Então, eu teria ali várias repetições, teria a casualização também, os dois princípios aplicados no experimento. E o controle local, que é um controle que é aplicado na casualização e é recomendado quando as unidades experimentais não são ou não estão sob condições homogêneas, devido à influência de um ou mais fatores perturbadores. Divide-se as unidades experimentais em blocos, a distribuição dos tratamentos é feita dentro de cada bloco. Esse controle local ele é somado à repetição, casualização e controle local. E aí você vai fazer isso que eu estava explicando. Você vai, vamos supor, eu tenho 4 áreas, então eu vou considerar que cada uma dessas áreas é um bloco. E aí, dentro desse bloco, eu vou usar 4 tratamentos. Mas aí eu não vou usar o tratamento 1 na parcela 1 na parcela 1 da área 1, a 1 da área 2 e a 1 da área 3, vamos supor. Se eu tenho 3 áreas, eu vou usar o tratamento 1 na parcela 1, depois na parcela 2, depois na parcela 3. Aí o outro eu vou usar na 2, na 3 e na 1. Né? Eu vou sempre tentando mesclar o mais possível dentro daquela divisão que você fez ali, né? Buscando diminuir essa influência e fazer uma homogeneização nas condições, né? Que tá, né? Para não ser porque eu escolhi para o tratamento que eu quero avaliar todas as melhores parcelas que tinha dentro de cada bloco. As mais bem iluminadas, as que recebem, sei lá, mais água, enfim, aí eu vou estar influenciando. Então, esses princípios a gente usa para tentar minimizar as chances de ter sido uma influência o resultado, e sim que seja um resultado verídico, assim, né? Que esteja ligado realmente tentando traduzir o melhor possível a realidade ali do contexto onde você está. Aí, nesse texto específico, então, as variáveis expostas que eles focaram foi a massa de forragem produzida e a carga animal na pastagem. E os tratamentos foram o tratamento convencional e o tratamento agroecológico, né? Aí, aqui é o objetivo do texto destacado, né? O último parágrafo da introdução, igual a gente já tinha destacado lá, que fala exatamente isso. O objetivo vai ser, então, avaliar, comparar os sistemas e avaliar essas variáveis. Então, aí ele vem descrevendo material e método, aí ele monta esse experimento. E aí, agora que a gente viu um pouquinho desses conceitos, desses princípios, dá para entender por que tantas informações que eles trazem, né? Para a gente no texto, que às vezes a primeira vez que a gente leu, a gente leva até um susto, né? Falando, nossa, quanto número, quanta coisa, né? Quantos nomes. E aí, às vezes, você tem que ler ali 2, 3, 4, 5 vezes para você ir conseguindo entender, né? O texto científico ele é muito denso, então, às vezes, ele não é tão grande, mas você tem que ler várias vezes para você conseguir realmente absorver todas as informações que estão ali.
Então, aqui eu fiz um esqueminha para tentar ilustrar, né, de uma forma didática o que está lá na parte de metodologia. Então, eles fizeram 2 áreas experimentais subdivididas em 2 piquetes, né? Então, 2 áreas experimentais, né? Dos dois são 2 repetições, né? Subdividido em 2 piquetes, né? Então, 2 piquetes cada um, que seria para poder fazer os blocos, né? No caso, que ele vai usar na estatística dele. Então, ele tinha 4 áreas. É pouco ainda, né? Para algumas avaliações pode ser considerado pouco. Tem algumas análises que se indica que seja pelo menos 3 repetições, assim, para você conseguir tirar uma média que seja realista, né? Mas aí deve ser devido à dificuldade mesmo, né? Que é você fazer controlar todo um plantio e tal. Então, já deu para tirar um resultado bacana, com somente 2 áreas divididas em 2 parcelas, né? Então, aí o sistema convencional é uma monocultura de capim-elefante, dividido, né, em 2 piquetes. O espaçamento desse capim-elefante foi de 1,40, então linhas separadas de 1,40 m entre umas e outras. O adubação foi o NPK 150, 90 e 65 kg por hectare, respectivamente, né? 150 de nitrogênio, 90 de fósforo, 65 de potássio, e ureia 100 e... Ah, tá errado, aqui não foi 40, 90 e 65. Agora que eu olhei aqui que eu vi que está errado. Porque teve a ureia também, né? Aí a soma do nitrogênio com a ureia dá 150. Aqui eu depois vou até corrigir. E a adubação do esterco bovino foi um esterco bovino com essas categorias aqui: 150 de nitrogênio, 90 de fósforo e 65 de K, né? Por quê? Porque eu preciso ter o controle local, eu preciso fornecer a mesma quantidade de nutrientes nos 2 sistemas, para eu poder ver se é viável usar um sistema agroecológico, porque às vezes, vamos supor, eu vou comprar o sistema agroecológico convencional, só que no convencional eu tenho muito mais aporte de nutriente, então às vezes a planta ia crescer mais, mas não porque o sistema é melhor, e sim porque você trouxe mais nutrientes. Então eles tiveram esse cuidado de aportar mesmo volume por hectare, né, a mesma massa de nutrientes por hectare para os 2 modelos, para que a resposta que obtivesse não fosse só por influência da adubação, né? E sim de todo o manejo. E aí então, eles fizeram o controle tanto na adubação quanto no tipo, na forma do pastejo. Então, o pastejo foi rotacionado com um dia de pastejo em cada área, né? E a altura também foi padronizada. Do capim-elefante, o pastejo foi realizado com capim na altura de 1 a 1,20 m, né? E no caso do azevém, que só tinha no agroecológico, foi usado o 0,20 centímetros, né? 0,2 metros do azevém. Ficou alguma dúvida até aqui? Não, tudo bem esclarecido, entendi bem. Legal. Então, Só não repara que tem caído um pouco aqui a conexão, aí eu. Mas não tô perdendo nada, não. É coisa de segundos mesmo, eu reconecto. sim, eu nem estou olhando, mas Não, é mas não normal. esquenta a cabeça, não, porque eu não tô perdendo nada, não. É coisa assim, rápida mesmo. Porque aí eu tô roteando também pelo 3G, que aí eu não perco nada quando cai o Wi-Fi. Legal, bacana. Então, vamos seguir o barco. Aí, aqui a parte da estatística experimental, eu trouxe os conceitos, né, básicos da estatística, que eu já falei vários deles, e se quem não estudou pode ter ficado boiando, então eu trouxe aqui mais
esclarecido, né, para a gente poder frisar. Uma questão é a questão crucial, que é a população, que é aquele grupo que eu estou considerando, né, na população de vacas, a população de capim-elefante, a população de azevém, a população de trevo vermelho, né? Essa é a população, é todas as plantas que estão plantadas ali naquela área. A amostra vai ser o pedacinho que eu vou pegar para analisar. Eu não vou colher todo o capim-elefante que está na parcela. Eu vou colher, né, de forma aleatória um volume tal lá de um tanto de capim que eu consiga fazer que seja representativo da área, né? Então, essa é a minha amostra, porque eu não consigo fazer uma pesquisa, por exemplo, e falar com todas as pessoas de Rio Pombo. Eu vou escolher ali um número, e aí esse número Nzinho aqui, ele vai depender do tipo de pesquisa, do tipo de metodologia que você vai fazer, você vai ter uma indicação para como avaliar esse número, qual que é o número mínimo de pessoas que eu preciso experimentar. Aplicar um questionário, por exemplo, ter uma resposta que seja significante daquela população. Então, isso tudo vai variar com a pesquisa que você vai fazer, né? No caso, por exemplo, de análise bromatológica, de análise do solo, normalmente você pega um volume dentro de uma área, quanto menor a área que você já considerando melhor, então, tipo assim, nunca recomenda pegar áreas, tipo assim, fazer mais de uma área de mais de 1 hectare de uma vez só, porque é mais difícil. Então, sei lá, se você tem 10 hectares para medir, você não vai conseguir medir parcelas de 1.000 metros, vai ficar inviável, porque vai ficar muitas parcelas, né? Mas aí você também não é legal pegar parcelas de mais de 1 hectare, por exemplo, ou mais de 2 hectares. Aí você vai ter que avaliar ali a sua área e qual que é a melhor divisão que você pode fazer dentro da área, né? Sempre pensando nessa questão da homogeneidade do local, né? Então, aí você busca a aleatoriedade. Então, você vem buscando aleatório, caminhando pelaquela área em zigue-zague, tentando cobrir toda ela e coletando. No caso da pastagem, né, eles vão imitando como se fosse a vaca, né? Vai puxando um tanto de capim de cada área, assim, joga tudo num sacolão, mistura e tira um volume menor, né? Então, você faz uma amostra composta por várias pequenas amostras e tira aleatoriamente uma parcela ali dentro. Aí vai ser a sua amostra. E aí os estimadores, que você pode olhar, que é o que você vai ser sempre é a base das estatísticas, que seria média amostral, que é a média daquela variante dentro da sua amostra, variância amostral, desvio padrão amostral e as estimativas que você pode fazer diversas, aí vai depender da área que você estiver avaliando. A variância amostral é o quadrado do desvio padrão, e desvio padrão é aquela margem de erro, porque você nunca vai. Por exemplo, você vai medir o peso das vacas. As vacas não vai ter todas o mesmo peso exatamente. Uma vai ter 290, a outra vai ter 297, a outra vai ter 276, a outra vai ter 280. Então, eu vou ter uma variância, né? E um desvio padrão em relação à média. Então, eu peguei todos os valores, somei, dividi pelo número, pelo meu N, eu vou ter uma média, que seria, eu acho que essa ideia de média é fácil para todo mundo entender, né? Então, eu faço a média de todos aqueles valores. Eu somo todos eles e divido pelo número de valores que tem. Então, eu tive a média. E o desvio padrão vai ser em relação a essa média, a variância vai ser em relação ao desvio padrão, consequentemente, em relação a essas médias, né? E aí eu tenho esses valores tanto da amostra, que são esses aqui, quanto em relação à população, que aí são esses símbolozinhos aqui, que são sem o chapeuzinho. Então, se tem chapeuzinho, é da amostra, sem chapeuzinho, é da população. E aí,
Isso eu uso, esses valores aqui são importantes que eu vou usar na minha estatística para fazer a ANOVA, para, né, a análise de variância, para fazer os testes, diversos testes que tem, teste Tukey, teste Duncan, teste T de Student, teste S, teste F, no caso dessa que a gente vai ver lá, acho o teste F. Então, esses fatores aqui são importantes, né? Eu não acho que a gente aqui, nesse momento, vai conseguir entender profundamente, mas eu queria só que não fosse, que assim, começar a familiarizar com esses termos, né? Para uma próxima vez, se você ouvir população, amostra, média, variância, isso não vai ser uma coisa totalmente que a gente nunca viu, né? Aí a amostragem, ela, como eu já estava explicando, é muito importante como a gente vai fazer essa amostragem, porque permite tomar uma parte representativa da população para obter as informações necessárias à pesquisa. Então, eu tenho as características explicativas, tem características estranhas que eu vou estar avaliando, e delas eu tiro características respostas, né? E aí a população o Nzão, né? Aí, igual eu falei, no caso do estudo foi o capim-elefante, o azevento e o vermelho, e também as vacas, né? Que aí ele descreveu lá a vaca holandesa, da raça holandesa, peso médio, 543 quilogramas. Quer dizer que todas as vacas têm 543 quilogramas? Não. Quer dizer que a média daquela população que ele está considerando ali foi 543, mas algumas tinham um pouco a mais, outras tinham um pouco a menos. A produção de leite de 20,43 quilos por dia, quer dizer que todas produzem 20 quilos por dia? Não, uma produz 18, a outra produz 22, e no final a média deu 20,43. E que receberam uma complementação alimentar diária na razão de 0,9% do seu peso corporal. Então, essa foi a complementação que eles fizeram no coxo, né, de concentrar. Então, agora, para fazer a amostragem, cada variável resposta, ele teve que ter uma amostragem específica. Aí, isso que fica bem confuso, às vezes, na hora de ler no texto, né? Confunde bastante a gente. É que eu separei para a gente conseguir visualizar melhor. Então, a amostragem para a carga animal foi feita como? A carga animal na pastagem convencional foi calculada com base na biomassa de lâminas foliares do capim-elefante, a razão de 4% da forragem seca por 100 quilos de peso vivo. Na pastagem sob manejo agroecológico, usou-se a mesma metodologia para o capim-elefante, né? Porque aí na pastagem agroecológica tem o capim-elefante e as outras plantas. Então, para o capim, eles usaram essa mesma razão aqui de 4% por 100 quilos de peso vivo da vaca. Então, considerando lá que para cada 100 quilos de peso vivo da vaca, essa vaca vai consumir 4% da biomassa disponível ali. Então, essa foi a pressão, né, a carga animal que eles tentaram manter, né? Então, na pastagem de manejo agroecológico, usou-se a mesma metodologia para o capim-elefante. Nas entrelinhas, a carga animal foi calculada em oferta de 8 kg de forragem por 100 kg de peso vivo. Então, aí na parte das entrelinhas foi usada esse outro critério aqui para fazer a amostragem da carga animal. Já a amostragem para matéria seca e para proteína bruta foi antes dos animais entrarem no pasto, a cada passeio que eles iam fazer. Então, eles fizeram essas amostragens para determinar a massa da forragem utilizando a técnica de dupla amostragem. Então, o capim foi cortado a 50 centímetros do solo, a parte que eles retiraram para fazer a amostra, e no sistema de manejo agroecológico, nas entrelinhas, os cortes foram feitos rente ao solo. Então, na parte da entrelinha, eles usaram o corte rente ao solo, que seria as outras
os outros espécies, né, que estavam sendo testadas nas entrelinhas do capim-elefante, simulando cada pastejo mediante observação do comportamento ingestivo das vacas, uma em cada piquete, no início da entrada e no final. Então, eles vinham, essa que é a dupla amostragem, acabou do animal entrar ali na área, eles vinham atrás imitando a vaca, pegando um cadinho aqui, um cadinho ali, um cadinho acolá, fazendo um zigue-zague de forma aleatória, como tentando imitar o que a vaca estaria fazendo, né? Tanto no início e no final do tempo que essa vaca ficou ali dentro desse piquete. Né? E aí, a partir desse capim coletado, foi feito a taxa de acúmulo da matéria seca, a taxa de desaparecimento da forragem, a taxa de proteína bruta. Então, a taxa de acúmulo de matéria seca essas são, então, as 3 variáveis respostas principais, né? Então, a taxa de acúmulo da matéria seca foi feita pela diferença entre a massa, que é a forragem do pós e do pré-pastejo. Então, quer dizer, é o que sobrou, foi o que a vaca não comeu. Então, o que ela não comeu, acumulou de matéria seca ali. Então, quer dizer, se ela não comeu, é porque ela estava satisfeita já. Então, eu também não... Porque as duas coisas é ruim. Tanto não pode faltar e ela continuar com fome, quanto não é legal que sobre muito pasto, porque o pasto fica velho depois ali, ele fica lignificado, ele impede de uma brotação nova, mais fresquinha, mais macia, mais gostosinha para a vaca. Então, a gente não quer nem que sobre, nem que falte. Então, por isso que essa taxa de acúmulo ela vai mostrar o que a vaca não comeu. Então, se ela não estiver comendo muito, é ruim também, porque quer dizer que está sobrando muito, quer dizer que aquela matéria vai ficar ali, vai ficar velha, vai ficar lignificada, vai ficar dura e não vai ser consumida. E a taxa de desaparecimento da forragem, que é a porcentagem, que é a diferença entre a massa também, só que agora em porcentagem. E aí vai dizer assim, o quanto por cento que foi consumido, né? O quanto que a vaca comeu. E a taxa de proteína bruta depois essa massa, ela faz, né, a secagem dessa biomassa que foi colhida, faz uma mistura proporcional dos materiais do início do fim, do pastejo, e é medido o teor de nitrogênio total pelo método Jardal, né? Não sei como é que fala isso direito, mas é um método o que mais usado para fazer questão de nitrogênio, né? Em compostos orgânicos assim, em proteínas, sendo utilizado para o cálculo de proteína bruta, né? Porque basicamente o diferencial da proteína é as cadeias de aminoácidos, né, que são formados, tem as aminas, né, os compostos nitrogenados ali. Então, o nitrogênio é o grande elemento diferencial assim na proteína. Então, é por isso que se mede ele, para saber a questão da proteína. Aí, por fim, já estamos quase chegando ao final. A estatística experimental, então, ela é embasada. Agora que a gente já entendeu um pouquinho a questão o que é a população, como é que eu faço a amostragem, né? Para que eu faço isso, né? Como que eu oriento esse pensamento? Eu estou testando sempre uma hipótese. Então, uma hipótese é uma formulação provisória de resposta a um problema investigado, deverá ter teste de confirmação de experiência. Então, eu vou formular uma hipótese, uma ideia, uma explicação para aquela situação e vou testar para ver se essa minha hipótese ela sustenta, se ela sustenta ou não, né? Então, por exemplo, eu sempre tenho, eu avalio duas linhas de raciocínio, né? Uma que é a hipótese nula, que por exemplo, existe uma igualdade, vamos supor, a hipótese nula nesse estudo era que o manejo agroecológico e o manejo
convencional são iguais. Então, é igualdade. Sempre o H0 sempre está ligado à igualdade. Vai ser igual. Então, vai ser igual a taxa de proteína bruta, a taxa de desaparecimento vai ser igual, a taxa de acúmulo vai ser igual. Essa é a minha hipótese nula, que é igual, que os tratamentos não influenciam. E a minha hipótese alternativa é o contrário, é tudo que negue essa hipótese nula. Então, se a hipótese nula é que é igual, a hipótese alternativa é que ou é diferente, ou é maior, ou é menor. Né? Então, eu posso, dependendo do meu ponto de vista, da minha análise, do que eu quero avaliar, eu posso ir por um desses caminhos, né? De ser diferente, de ser maior ou de ser menor. E aí eu ainda posso ter dois tipos de erro, que é o alfa e o beta. O erro tipo 1 é quando eu rejeito o H0, mas o H0 é verdadeiro. E o erro tipo 2 é quando eu aceito o H0, mas o H0 é falso. E aí eu trouxe aqui os gráficos, que às vezes dá para entender melhor, né? O teste de hipótese, ele é representado por esse gráfico senoidal, né? É um sininho, é como se fosse um sino, né? Então, aqui, no ponto mais alto, é aquela, assim, 100% de chance de ser verdade, né? E aqui embaixo, essa região vermelha vai ser a região crítica, vai ser a região em que aquilo não é verdade, que é mentira. Então, se eu falo assim, que vamos supor, H0 é que o agroecológico é igual o agroecológico é igual ao convencional. E aí eu digo que o meu H alternativo, a minha hipótese alternativa é o quê? Que é diferente, que um é diferente do outro. Não importa se um é maior ou menor, eu quero ver que eles são diferentes. Então, o diferente ele é bilateral, que ele tanto pode ser maior quanto é menor. Quanto menor. Então, ele tem duas regiões críticas. O alfa, ele é o meu nível de significância, é o quanto que de chance tem que aquilo não seja verdade, né? Então, é o erro tipo 1, que é o rejeitar quando ele é verdadeiro. Então, vamos supor, se eu caio aqui na parte branquinha, eu estou aceitando H0, eu estou aceitando a minha hipótese. Se eu caio aqui nessa região vermelha, então vai ter uma fórmula que aí eu posso ser pelo teste F, pelo teste T, pelo teste Z, cada um tem uma tabela, então eu vou calcular um parâmetro desse, vou fazer um parâmetro vai ser o meu calculado e um parâmetro vai ser o da população. E aí vai me dar eu posso avaliar no gráfico, né, comparando onde que caiu aqui, se ele vai estar na região de aceite de H0 ou de rejeição de H0. E aqui, no caso, eu posso falar assim, a média de desaparecimento da forragem agroecológica é menor do que a de forragem convencional, sei lá, ou o contrário, ou maior. Então, se é menor, ele é dito unilateral à esquerda, né? Porque aqui eu imagino uma linha graduada, né? Do negativo ao positivo. Então, se eu estou à esquerda, é menor. Se eu estou à direita, aqui, ó, à direita, é maior. E o tamanho dessa área aqui vai variar com o tamanho do alfa. É 5% de significância, é 10% de significância, é 1% de significância, é 0,1% de significância. Então, essa significância vai ser o tamanho dessa região crítica aqui, que é a região onde eu posso cometer o erro de estar rejeitando, sendo que é verdade. E é por isso que eu falo, nada na estatística é determinante, assim, tipo, é isso 100% de verdade.
Você sempre vai falar, deu diferença estatística a 5% de significância. Então, quer dizer que tem 5% de chance que seja errado aquela afirmação. Mas é aceito, por quê? Porque nada é 100% certeza, assim, mas né, você sempre tem essa chance, né, essa probabilidade, mas ela, ao mesmo tempo, é confiável, né? É um resultado que é matematicamente confiável. Então, não sei se ficou pode ficar meio abstrato, dependendo essa parte aqui, se a gente não vê na prática, né? Aí eu trouxe aqui explicando mais ou menos como é que então que a gente monta passo a passo para poder fazer, né, essa questão do teste de hipótese. Então, você vai primeiro definir as hipóteses, qual que é a minha hipótese nula, qual que é a minha hipótese alternativa, né? Hipótese nula é igual, agroecológico é igual ao convencional. Hipótese alternativa, eles são diferentes. Fixa-se um nível de significância alfa. Qual que vai ser a significância que eu quero? Eu quero 5%, 2%, 0,1%, né? E aí, para cada teste que você escolhe fazer, você vai ter uma tabela para você seguir, você vai ter os níveis de significância que você pode usar, entendeu? Então, tem todo um material que vai embasar ali as suas escolhas. Você não vai escolher, eu quero X, né? Sabe? Você vai sempre dentro da realidade ali, dos estudos que já foram feitos anteriormente, dos métodos que você tem disponível. Então, aí após que eu já defini quem que é meu H0, quem que é meu HA, já fixei o meu nível de significância alfa. Eu vou levantar minha amostra e vou calcular o estimador e o parâmetro. Então, no caso lá, vou fazer a análise de quigidol lá, para ver a proteína bruta, eu vou fazer a análise bromatológica para ver o teor de matéria seca, essa etapa aqui. Se o valor calculado pertence à região de rejeição, a decisão é rejeitar H0. Se o valor calculado pertence à região de não rejeição, a decisão é aceitar H0. Então, igual eu falei, você vai calcular tudo, vai ter uma média, vai ter um F calculado, vai ter o F populacional e você vai comparar aqui. Se o meu calculado cair aqui na área branquinha, eu aceito H0. Se cair no vermelhinho, eu rejeito H0. Então, se eu aceito H0, quer dizer que eu estou dizendo que o HA, o H alternativo, é mentira e o H0 que é verdade. E se eu rejeito o H0, eu estou dizendo que o H0 é mentira e o HA que é a verdade, né? E aí aqui são todas as possíveis situações que você pode encontrar, né? Então, eu posso ter um H0 verdadeiro e eu não rejeito H0, então é o resultado correto. Se eu tenho H0 verdadeiro, mas eu rejeito H0, eu tenho o erro tipo 1, que é o alfa. E se eu tenho um H0 falso e eu rejeito H0, está certo. E se eu tenho um H0 falso e não rejeito o H0, é o erro do tipo 2, que é o beta. Normalmente, o que a gente verifica é sempre sobre a perspectiva do H0, aqui, que é um erro tipo 1. Então, assim, tem planilhas que você usa o beta, mas normalmente você sempre vai usar o alfa como parâmetro, né, nos seus cálculos. E aí, ele ainda explica no final da metodologia que, né, essas metodologias ele usou para amostragem e para fazer análise estatística ele usou o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, que ele é baseado em 4 princípios, que são condições homogêneas, repetição e casualização, inteiramente ao acaso e num ambiente controlado. Então, a gente viu que cumpriu todas essas metas aqui. Depois, fez uma análise de variância, a nova, que ela vai te dar, em função de um tratamento, ela vai te trazer os resíduos desses tratamentos, né, que seria
O que está para fora, esse resíduo é aquilo que, vamos supor, a estatística não explica, né? É o que está para além. Aí você vai fazer lá toda uma análise dentro de uma metodologia que vai poder te dar um resultado, se aqueles resultados que você encontrou, se eles são ou não estatisticamente iguais ou diferentes, né? E foi utilizado junto da ANOVA o teste F com 5% de probabilidade. Né? Então, 2 tratamentos, 2 repetições e medidas repetidas no tempo. Porque, né, eles foram vários ciclos de pastejo. Então, esse foi o DIC, delineamento inteiramente casualizado, com tratamento estatístico de análise de variância nova, utilizando o teste F. 2 tratamentos, 2 repetições, medidas repetidas no tempo. E aí a gente vem para a parte dos resultados, né, que a gente ficou meio pelejando aqui, da outra vez, né, que estava com um errinho na tabela, agora eu peguei só a parte da tabela mesmo, para não confundir a gente. Né? Então, aqui, ó, medidas, 2 tratamentos, agroecológico convencional, medidas no tempo, aqui, ó, o tempo, que é os ciclos de pastejo. E a média aqui vai ser a média das 2 repetições, né? Então, das dois subparcelas. Então, aqui, a pastagem, agora, a pastagem é considerando o total, né? Então, no convencional, a pastagem, ela está relacionada só ao capim-elefante. Então, você vê que o número é igual aqui, tá vendo? Então, a massa de forragem no convencional, pastagem, capim-elefante é igual, porque é só o que tem, né? Só tem capim-elefante. Já a pastagem agro, ela soma o capim-elefante do agro com as entrelinhas. Então, esse, ó, 6.003 é 5.391 mais 612. Então, é isso que está escrito aqui. Ó. Então, a pastagem na agro é o capim-elefante mais a entrelinha. E a pastagem no convencional é só o capim-elefante. Aqui, no LFCE, é o tanto de folhas que tem nesse capim-elefante, né? Então, que eles viram a diferença das folhas também, que as folhas que é a parte mais interessante para a vaquinha, que é a parte mais gostosinha que ela vai comer. Então, aí aqui, então, eles fizeram as amostragens, onde tem tracinho, porque não tinha. Então, aqui nessa pastejo de agosto não tinha capim-elefante. Não tinha capim-elefante, por isso tracinho. E aqui, nessa parte aqui, a gente tem a parte que mais interessa, que foi a média de todos os meses, né, de todas as pastagens. Então, no caso aqui, ó, para pastagem em geral, não deu diferença estatística entre a massa de forragem, considerando toda a pastagem, no caso do agro, considerando tanto capim-elefante quanto a entrelinha. Não deu, tá vendo? Ficou um valor, uma massa um pouco menor, mas estatisticamente não deu diferença, apesar de um estar quase 1.000 quilos de diferença, estatisticamente não deu diferença. E o meu CV deu abaixo de 10, então quer dizer que é bem preciso. O CV eu quero ele abaixo de 10. Quanto menor o CV, maior a precisão. Quanto maior esse CV, menor a precisão. Então, no caso aqui, para nós, está bem seguro dizer que não existe variação estatística entre a massa de forragem produzida. Não quer dizer que a massa de forragem produzida no sistema agroecológico foi tão satisfatória quanto no sistema convencional. Apesar de, estatisticamente, aqui o capim-elefante ter produzido menos. Mas por quê? Porque ele também estava ocupando uma área menor, né? E só que essa massa na entrelinha produzida compensou. Aqui na hora de tirar a média da pastagem não deu diferença, apesar da massa absoluta ter sido menor, né, do capim-elefante, tanto a planta inteira quanto a parte das folhas, né?
com um CV médio aí de 10, pouco mais de 10, né, assim, mas bem, com uma precisão bem boa ainda. Aqui está falando a composição do capim-elefante, né? E também na forragem da entrelinha. Então, aqui ainda os 2 tratamentos ao longo dos tempos, né, nas pastagens, e aqui no final a média. Então, a gente pode olhar aqui que não deu diferença estatística em nada, né? E o CV sempre ficou ali na médio, somente a matéria morta que ficou com uma precisão não tão boa assim, né? Mas mesmo assim ainda está dentro do aceitável, comparando com as outras, né? Que estão num nível baixo e médio, então esse aqui ainda está aceitável. E aí a gente vê assim que, apesar dessa diferença lá que deu no volume, na massa, né, de capim-elefante, a composição estrutural deles ficaram bem parecida, né, em relação ao... O MM é o matéria morta, é o quanto de capim, porque eles, toda pastagem no final, eles faziam aquele nivelamento, vinha e cortava todos, os que a vaca não comeu, eles vinham e roçavam para crescer o mesmo tanto, a partir, todos ficar na mesma altura, né, a partir para o próximo pastejo. Então, isso vai gerando essa matéria morta que fica acumulada ali. E essa matéria morta, vamos supor, a vaca não come, né? Ela não é alimento para a vaca. Então, é tipo uma forragem que você está perdendo em termos assim de produtividade de forragem, né? E ficou bem parecido, ó, entre os dois deu por volta de 15%. Então, tanto no sistema agro quanto convencional, se eu somar a parte de colme e bainha e a parte de folhas, está dando uma proporção bem parecida, que é 86%. Então, você teve capins que ficaram com uma estrutura bem parecida, né? E com o diferencial de que o pastejo, a pastagem agroecológica, ela não foi só o capim-elefante, ela também foi constituída aí pelo azevém, o trevo vermelho, então também teve uma matéria morta na entrelinha e teve o paspalo em outras espécies também. E aqui a porcentagem deles que permaneceram na entrelinha ali, quer dizer, que não foi consumido, né? Pelos animais. Agora, só vou ligar a luz aqui, gente, porque está meio escuro. Aqui, nessa tabela 2, a gente já vê a taxa de desaparecimento e de acúmulo da forragem, né? Então, a gente vê aqui que o CV está baixo e médio, então está bem confiável esses resultados. E a gente vê aqui, ó, que entre o convencional e o agroecológico, o desaparecimento da forragem no agroecológico foi maior. Esse desaparecimento é o que ela comeu, e o acúmulo é o que ela não comeu. Então, quer dizer que na pastagem agroecológica, a vaca comeu mais da forragem que tinha ali, proporcionalmente, da forragem que tinha disponível, do que no convencional, né? Tanto considerando a pastagem como um todo, quanto considerando só o capim-elefante, menos a parte das folhas. Se considerar só a ponta das folhas, foi proporcionalmente bem parecido, assim. Isso indica um pouco o hábito também, né? Que os animais eles vêm meio que escolhendo as pontinhas e eles fazem meio que uma leitura completa do ambiente, né? Elas não vêm igual a máquina detonando tudo em linha, assim, né? Elas vêm como um cada aqui, ali, acolada, e a pouco dá uma outra volta, vai meio que tirando um pouco de cada lugar, assim, né? O hábito alimentar dela.
né? E na entrelinha, um aparecimento de 25%. Quer dizer, porque o animal, ele não tem por si esse hábito de detonar o alimento disponível, porque ele não quer ficar sem, né? Ele sempre vai comer o suficiente para ele ficar satisfeito e ainda, né, sobrar alguma coisa para depois, vamos assim dizer. O bicho tem uma certa um instinto natural inteligente, assim, né, de preservação, né, do próprio recurso ali de uma forma instintiva. E a taxa de acúmulo da forragem, que é o que ele não comeu e acumulou. Então, assim, não deu diferença estatística, mas você vê que no convencional você acaba, olha que engraçado, você come menos da porcentagem e acaba sobrando mais, apesar de não ter dado diferença estatística, você vê números maiores. Então, quer dizer, não necessariamente você produzir muito mais massa de pastagem quer dizer que suas vacas vão comer mais, né? Esse estudo está mostrando um pouco disso. Então, por isso que no final de tudo, ele concluiu que o sistema agroecológico ele pode sim ser uma alternativa, quer dizer, porque você não teve, apesar de ter uma área menor de capim-elefante plantada, porque você tem uma maior distância entre as entrelinhas, isso leva a uma menor produção de biomassa, mas as vacas comeram, entendeu? Elas continuaram se alimentando e você teve menos desperdício, você teve menos acúmulo, você não foi a mais, né, do que você precisava. E aqui ele mostra a questão da taxa de lotação, que mesmo fazendo pressões de pastejos, né, que fossem, que cada um a suportasse, não deu diferença estatística, né, entre tanto na capim-elefante, na pastagem como um todo. A média deu 2,1 unidade por animal no agroecológico e 2,5 unidade animal por hectares, né, dentro dessa pesquisa aqui, o que não é, estatisticamente, não foi considerado diferente, quer dizer. Então, ó, apesar de eu ter uma área menor de capim-elefante plantado, de eu ter uma produção de biomassa menor, eu tive um consumo parecido, eu tive menos desperdício e eu alimentei o mesmo número de vacas, vamos dizer, né? Então, você vê que a resposta, às vezes, você vai, não deu diferença, então, que chato, né? Não deu diferença, era para dar diferença, mas é tudo questão da interpretação, né? Então, não ter diferença nesse caso foi bom, porque mostrou que também o agroecológico está tão bom quanto o convencional, né? E aí, em questões produtivas, né? De forragem animal. E aí você pode olhar também outros aspectos, né? Lá na frente, se quiser fazer mais estudos nessa área, né? Que talvez vai mostrar outros benefícios. Porque às vezes, né, tem muito esse discurso de o agroecológico é menos produtivo e tal, enfim. Aí eu acho que esse estudo concluiria que ele contribuiu nesse sentido, apesar de não ter, na maior parte das variáveis expostas, não ter tido diferença estatística, você comprovou que é um sistema viável também, né? Os dois sistemas são viáveis. Aqui a questão da proteína bruta também não deu diferença entre os sistemas. Então, é isso. Aí aqui já está a ideia do próximo encontro, né? Então, para o encontro de hoje era mais isso, eu queria destrinchar essa parte dos resultados, da estatística, trazer esses conceitos, deixar bem explicadinho, por quê? Porque a ideia dessa primeira etapa é, ao final, a gente apresentar nosso resumo, que seria feito a partir do fichamento, a partir desses pontos essenciais que a gente viu aqui. Então, a proposta, só que aí seria a próxima aula amanhã, só que amanhã a Milena vai ter um compromisso, não vai poder. Então, a gente vai estar... E aí a ideia era ter mais 2 encontros, né? A gente ia finalizar o texto, né?
e no outro a gente faria a leitura coletiva, cada um traria seu texto, a gente leria e seria meio que um encerramento dessa etapa do curso. Mas, como só tem nós frequentando, assim, e não sei se o resto do pessoal tá vendo os vídeos ou se vai ver depois, mas como a gente tem meio que um prazo e precisamos mostrar os resultados também para comprovar, né, para o nosso projeto, a gente pensou e teve essa questão da Milena estar precisando de tirar esse dia. Então a gente fez a sugestão de unir, de em vez de fazer mais 2 encontros, que seria no dia 10 e no dia 17, fazer um encontro só, em que a gente traria o nosso resumo, leria todo mundo junto, tiraria as dúvidas, faria os comentários e encerraria o curso. Né? Aí a gente tem também um formuláriozinho que a Milena está fazendo, que é uma avaliação final dessa etapa, para também deixar como registro, para a gente pegar algumas sugestões e, enfim, ver o que o pessoal que participou sentiu, pensou, achou. E aí a proposta é essa. Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Pode falar, menina. Bruna, na verdade, meu compromisso foi adiado também, de amanhã. Ah, é mesmo? Aham. Oxe. Vamos fechar amanhã, então. O que vocês acham? É bom que a gente entre de férias antes. Eu topo. Vocês topam? Sim. Mas aí a ideia era fazer o resumo. Você acha que você consegue fazer um resuminho para trazer amanhã, Isabelle, para a gente ler junto, trocar uma ideia? Consigo sim. Assim, não sei se vai ficar perfeito, mas conseguir, eu consigo. Não, que isso. Não, legal. Eu vou postar esse material lá no grupo que eu fiz. Você pode usar ele, né, para pegar ali alguma ideia, alguma coisa que possa ficar de dúvida na hora de fazer o resumo. E aí amanhã a gente continua, então. Aí eu vou trazer também, a Milena Beleza. também. A gente faz a nossa leitura, conversa mais. E é bom que já fecha, né? E já fica. Aí a gente fica. Aí depois tem módulo 2 em janeiro, é isso mesmo? Aí em janeiro tem o módulo 2. Que aí começa que dia o módulo 2? Porque eu não lembro mais. Eu sei que mandaram lá no grupo, mas eu esqueci. Nem eu agora estou lembrando direito. Não, beleza, não precisa de Peraí, agora, eu vou ver aqui rapidinho. Eu vou. Mas eu acho que é logo depois que acaba as férias, né? Eu acho que tem uma semana então de férias. Então dá de boa para participar. É depois das férias. Não sei se ficou lá para o dia 10. Não sei até que dia que foi o recesso. Mas tem lá, depois eu vejo direitinho. Eu vou procurar lá também. Então. A gente avisa no grupo. Beleza. Mas aí então a gente ficou marcado assim amanhã, então, a gente vê o resumo e conversa. Sim. E finaliza nessa etapa? 5h30? 5h30, mesmo horário. Combinado. Então tá ótimo. Para mim tá ótimo. É bom que a gente já resolve, já fecha essa ponta, essa etapa. E é isso. Se vocês estão de boa, estou contemplada, eu falei tudo que eu tinha preparado para hoje já, a gente pode encerrar mais cedo. Muito obrigada, Bruna. Então tá, gente. Obrigada a você. Também, obrigada, Isabelle. Obrigada, Milena, pela ajuda. Então é isso. A gente vai se falando lá no grupo e amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Beleza, até amanhã. Certo, combinado. Até amanhã, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite.